Um vaso com orquídeas. É isso mesmo, minha gente. A nossa aula de hoje é um vaso com orquídeas. Peraí, professor. Orquídeas de novo? Sim, minha gente. Hoje nós vamos trabalhar orquídeas novamente, só que dessa vez um projeto mais completo, tá? Temos duas orquídeas, temos um vaso lindo aqui no tom de barro que nós vamos trabalhar hoje. E a pintura de hoje, a aula, eu vou começar com vocês pelo vaso, certo? Eu vou iniciar pintando a boca do vaso primeiro. Essa borda, mais essa área aqui, que é a área interna do vaso. E aqui eu tenho terra preta, tá bom? Para esse vaso, minha gente, eu vou usar na verdade aqui a cor Jatobá para base. Então eu vou preencher toda essa área aqui da boca do vaso com Jatobá. Aqui vocês estão vendo que eu risquei e em seguida eu vim tipo fazendo um esfumado aqui do lápis. Essa parte aqui eu estava imaginando, né, depois que eu risquei, observando que era a parte do fundo, mas não é. Vocês não estão vendo. Mas aqui em cima eu tenho uma folha que desce por trás da orquídea e aqui é continuação da folha. Na verdade, ela começa aqui e termina lá em cima. Vocês vão ver ao longo do projeto, ao longo da aula. Essa aula aliás, esse projeto é um projeto um pouco grande, tá? Ó, tamanho da minha mão, tamanho do vaso. É um vaso grande, tá? E vai ser bem legal a gente trabalhar esse projeto completo. Ó, pincel número 10 da Condor, referência 456, cortei e lixei. Inclusive tem aula aqui no canal ensinando a cortar e lixar pincéis, tá? Da referência 456, porque eles vêm todo natural. Eles vêm assim, ó. Eles vêm dessa maneira aqui, ó. Cerdas grandes, abertas. E aí a gente corta, né? Dá uma paradinha e lixa. Vamos lá, ó. Preencho aqui essa parte da boca do vaso com jatobá. Eu já vou preencher ela toda, tá? Tanto a parte interna como a parte externa. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Inscreva-se. Ativa aí o sino das notificações para você receber um aviso sempre que um conteúdo novo for disponibilizado aqui no canal. Não esqueça também, né, de deixar o seu joinha aí no vídeo e de compartilhar, né, gente? Infelizmente o conteúdo não chega para todo mundo, então vamos compartilhar para ajudar o canal a crescer e ajudar esse conteúdo, que é um conteúdo maravilhoso, um conteúdo riquíssimo, a chegar aí para mais pessoas, tá? Me ajudem, gente, me ajudem. Comenta também, né? Se vocês estão gostando, de onde vocês estão vendo a aula. Essa aula está indo para vocês diretamente do interior do Pará, para ser mais preciso, de Jacundá. Então, preenche bem direitinho.
Essa aqui é a base desse vaso. Aliás, a primeira cor de base. Aqui eu tenho um pedacinho do vaso. Vou pegar aqui esse pincel que ele é fininho, bem macio. Ele alcança cantinhos que o pincel de cabo amarelo não alcança. Professor, qual é esse pincel de cabo vermelho? Ele é o pincel número 4, da referência 421. A câmera não foca direito, tá? Ele é bem legal para fazer acabamentos. Feito isso, eu vou estar aqui com o pincel que eu estava usando. Vou pegar um pouco de sépia. Ó, gente, aqui a luz desse trabalho, desse projeto, ela tá posicionada da minha esquerda para minha direita. Então, desse lado eu vou ter mais iluminação, desse lado eu vou ter mais sombra. Como aqui eu vou receber luz, essa luz ela vai ser projetada aqui nessa área. E aqui vai ter sombra, tá? Porque essa parte, a parte externa recebe luz, a parte interna recebe sombra. Vocês entenderam, né? Então eu pego aqui um pouco de sépia, tiro o excesso e vou vir aqui sombreando essa área. Respeitando os limites do risco. E aí nessa outra parte ela vai pegar bem menos sombra. No caso eu venho aqui, ó. Apliquei a tinta, limpo meu pincel só no pano e venho esfumando. Dou uma melhoradinha aqui nesse arredondado. E dou uma esfumada bem leve. Ó, aqui tá mais intenso, aqui tá mais claro. Uma isca de sépia ainda. Tem essa parte aqui de dentro. Feito isso, minha gente, eu vou pegar sépia ainda. Aí venho aqui, ó, na borda. Aliás, não vai fazer tanta diferença não. Então deixa assim, tá bom? Coloca a sépia só aqui é onde eu falei pra vocês. Aí, eu vou vir com o branco agora. Vou pegar uma esquinha de branco, ó. Venho aqui nessa região interna.
E dou uma iluminadinha sem cobrir o que eu já escureci com sépia, tá? Ó. Deixa mais clarinho. E aí vai pegando tinta de pouquinho, tira o excesso. E vem agora aqui, ó, na boca, ó, tinta pra dentro, não pra fora, pra dentro. E vem iluminando levemente. Pego mais tinta, pouca tinta, tira o excesso se for preciso. E aí aqui, ó, já muda de posição. E vai esfumando. Aí aqui a iluminação já vem nessa borda. Por enquanto a gente vai só esfumar. E aí depois do vaso pronto a gente vem fazendo o acabamento. Aqui ó, vem bem pouca luz. Só uma sujeirinha bem clarinha aqui de branco. Clarinho mesmo, viu? E eu vou preencher agora aqui o restante do vaso com o jatobá, que é a cor de base. Vou inclusive aqui pegar um pincel maior. Essa parte aqui eu vou usar jatobá. Essa parte aqui é mais escura. Deixa eu ver aqui. Ó, vou pegar a tinta. Eu gosto sempre de fazer esses preenchimentos pegando do risco para dentro. Preenche bem aí a trama do tecido. O pincel tá aqui pegando no suporte da câmera. Ó, de novo. Preciso, gente, de um suporte novo. Esse suporte que eu tô usando aqui é improvisado, viu? Vocês não sabem o improviso que eu fiz nele. Qualquer dia desse eu mostro pra vocês. Vou pegar aqui mais tinta. Eu vou vir com jatobá. Aqui na parte de cima.
até nessa região aqui. Chegando nessa parte aqui, ó, eu vou dar uma esfumada. E aí eu entro com cerâmica. Deixa eu ver aqui logo. Pra eu não fazer besteira. É isso. Isso mesmo. Cerâmica aqui, ó. Preenche esse restante aqui todinho. Mescla bem aqui no jatobá. Então pode seguir preenchendo todo o restante do vaso com a cor cerâmica. Mescla bem para não ficar com cores divididas. Aí eu venho só com a sujeirinha aqui, ó, que tá no pincel, esfumando um pouco aqui nessa parte de cima, próximo da borda. Aí pego o meu pincel menor e venho aqui preenchendo esses contornos melhor. Lavo o meu pincel, venho com o jatobá de novo. E aqui do outro lado eu preencho o restante do risco. Tá? Aí aqui no pezinho do vaso eu preencho todinho com jatobá.
Lavei meu pincel. Aí, gente, eu vou pegar aqui o sépia. Venho aqui embaixo, ó, nessa região aqui, nesta área, e vou sombrear. Aí eu venho com o pincel aqui por cima, tirando essa marca de divisão. Gente, tá tocando uma música aqui perto. Não sei se vai sair no vídeo. Espero que não. Porque se sair, tem um grande risco do YouTube não publicar o vídeo para vocês, tá? Eu espero que não saia. Ó, vou pegar um pouco de cerâmica. Vou sombrear bem aqui, ó, no pezinho do vaso. Só aqui um pouquinho. E aí agora eu vou trabalhar a iluminação com branco. Peguei o branco, vou aqui, ó, nessa parte de baixo. Aplico cautelosamente e vou esfumando, puxando para um lado e para o outro. Esse branco ele vai secar, então ele vai sumir um pouco, então obrigatoriamente eu vou precisar retocar ele depois que o vaso, né, que a pintura estiver completamente seca. Eu vou pegar aqui o pincel que eu usei para fazer o preenchimento, ele é um pincel grande. Como aqui eu tenho uma grande área para ser trabalhada, eu vou usar ele. Eu vou pegar o branco, vou fazer esse movimento aqui no meu prato, para que a tinta penetre no pincel e tire um pouco do excesso. E aí eu venho com movimentos circulares, iluminando aqui essa região do vaso. Observe que a tinta ela tá misturando com o jatobá, então tá criando aqui um tom mais claro. E esse aqui é o ponto de luz, né? Depois que a pintura secar, eu tenho que voltar aqui para poder retocar essa iluminação com branco, para essa iluminação ficar mais nítida. Eu pego um pouco mais de branco, faço o mesmo processo aqui no meu prato. Puxo um pouco mais aqui para o centro.
Esfuma bem, tá? Ó, um lado com sombra, um lado com luz, um lado com sombra. É isso que eu quero. Agora eu vou pegar o branco, um pouquinho de branco, tinta pra cima, e venho trabalhando aqui essa borda que ela tá bem iluminada. Só que essa iluminação aqui, gente, ela não é aquela iluminação marcada não, tá? Eu aplico a tinta bem aqui no risco. Vou pegar aqui esse pincel macio. Esse daqui é o número 6. Pego o branco. Ó, eu aplico o branco e venho removendo a marca de divisão dos dois lados da tinta. No caso do risco branco, ó, aplico a tinta e venho removendo aqui a marca de divisão em cima e embaixo, deixando tipo uma luz esfumada. Aliás, uma linha esfumada. É isso que eu quero. Tá? Vocês estão entendendo, né? Porque a borda desse vaso, ela é tipo assim aqui no prato, ó, é meio que arredondada. Ela não é aquela coisinha quadradinha. Certo? Aí aqui na parte de dentro, bem aqui, ó, é só uma sujeirinha bem clarinha. Uma luz bem fosca.
desta maneira. Consertar bem aqui. Ó, vocês estão vendo aqui que já deu uma sumida aqui do branco. Depois que secar tem que melhorar isso daqui. Agora aqui dentro, ó, na terra que eu falei que é uma terra preta aqui desse vaso, eu vou vir aqui com sépia. Ó, aqui eu posso fazer esses batidinhos aqui em cima. Com sépia. Dou uma puxadinha aqui pra baixo. Aí vou trocar de pincel, vou pegar o preto e este pincel aqui e vou preencher aqui esse restante. Me preenchendo direitinho, com cuidado. E aí mescla aqui com sépia, mas sem cobrir o sépia todo, tá, gente? Vou pegar o sépia, vou preencher esse cantinho aqui. Vou prosseguir aqui com o preto. E aí eu vou pegar uma isca de cinza claro. Para fazer alguns relevos aqui nessa terra, tá? Eu pego uma isca aqui de cinza claro. E venho com batidinhos aqui bem aleatório, ó. Aí ele vai dar uma clareadinha depois que secar.
E aí não precisa retocar aqui nesse caso, tá? Gente, enquanto seca o vaso para poder trabalhar a iluminação dele e finalizar ele, eu vou fazer aqui essa parte de base, né? Não é uma mesa, é uma superfície onde o vaso está em cima. Eu passei aqui, ó, fita crepe na lateral, nas duas laterais. Passei em cima e embaixo. Aqui nesse espaço é um espaço de 7 centímetros, tá? Aqui eu vou fazer branco. E nessa outra parte eu vou trabalhar uma sombra projetada aqui do vaso e lilás seco. Essas três cores, tá? Eu vou fazer uma sombra usando cinza, branco e aqui o lilás seco que ele vai estar mesclado com branco, certo? Eu vou começar por aqui para vocês verem que aqui do outro lado onde vai ter o branco não tem muito segredo não. Então eu quero mostrar para vocês a parte do sombreado. Deixa eu posicionar aqui melhor, que o trem tá querendo cair, gente. Ó, quer cair aqui. Pronto, assim vai dar para vocês verem tudo. Vou pegar aqui meu pincel e vou trabalhar a sombra com cinza. Eu vou pegar esse aqui macio, que ele alcança aqui essa parte melhor. Eu vou fazer um pequeno sombreadozinho bem aqui de baixo, ó. Só um contorno de sombra. Aí aqui ela já vem aumentando. Que agora eu troco de pincel. Vou aumentar aqui para vocês verem só essa parte mais de perto. E aí, ó, venho puxando a tinta e esfumando ao mesmo tempo. Espalhando e esfumando. Esse fundo ele é bem simples, tá? Também não é aquela sombra enorme. E aí eu já posso vir com o lilás seco. E já venho aqui, ó, encontrar com cinza.
e fazer essa junção das cores. Ó, tinta aos poucos. Venho aqui embaixo. Olha aqui, eu já vim suavizando mais para entrar o branco. Aqui eu desço. Aí com o branco, eu continuo daqui para minha esquerda. Faço a mesma coisa aqui, ó. Vou unir as cores primeiro. Vocês estão vendo aí, ó, que não tá ficando divisão de nada de cor. Com esse pincel eu vou contornar logo aqui, ó, em volta do vaso, porque eu vou fazer o preenchimento com o pincel maior. No caso aqui eu vou usar um pituá. Aí eu venho aqui com cuidado. Lavo o pincel e faço a mesma coisa com o lilás seco. Completo aqui porque eu vou preencher todo o restante também com o pituá. Com o pincel pituá. E aí, gente, antes de fazer esse preenchimento, eu vou dar uma melhoradinha aqui nessa sombra com sépia. Pego aqui o sépia. Vou pegar um pincel macio. Ó, eu não vou cobrir o cinza todo, mas eu vou intensificar aqui melhor essa sombra com sépia. Só para dar mais uma acentuada nessa sombra. E aí eu puxo ela aqui para trás, voltando.
tá? Vou pegar meu pituá. Tá bem velhinho, bem gasto. Ó, pego a tinta, venho aqui no meu prato tá bem sujinho. Faço esse movimento. E aí vem, ó, preenchendo. Olha que rapidez. Esse pincel é um facilitador das nossas vidas. Glória a Jesus aí por quem criou o pituá. Da Condor, viu, gente, ó. Referência 462, esse é o número 6. Aí aqui já não tem mais segredo nenhum, tá? É só preencher todo o restante aqui desse lado com o lilás seco e do outro lado com branco. Gente, ó, adiantei bastante aqui. O fundo, conforme eu falei pra vocês, ó, branco. Aí aqui mescla com o lilás seco e aqui o lilás seco puro. Apliquei um stencil de pontinho aqui embaixo e stencil aqui em cima. 2 stencils, tá? Aqui e aqui em cima esse de coraçãozinho para poder deixar o fundo assim, ó. Certo? Um fundo lindo, maravilhoso e fácil de fazer. Não mostrei por quê. O foco da aula, gente, é ensinar vocês a pintarem os elementos, que no caso aqui é o vaso, as folhas e as orquídeas, tá? O fundo é bem básico, vocês usam aí a criatividade de vocês, pode seguir esse exemplo, pode fazer ao modo de vocês, tá? Eu usei sépia aqui nos stencils, tá? E agora, aqui já tá seco, ó. Eu vou iluminar com branco, na verdade, retocar essa iluminação com branco. Pego a tinta, tiro o excesso aqui no meu prato. Nesse caso aqui agora, gente, eu tiro bastante o excesso, tá? E aí eu venho, ó, levemente aplicando essa tinta, esfumando com movimentos circulares, tá? Ó, aplico nessa área primeiro e vou espalhando aos arredores. Essa aqui é a chamada luz seca, porque é feita depois que a pintura está seca e de preferência com um pincel seco, tá? Ó, deixo aqui bem iluminado. Certo? Ó, um lado mais claro, um lado mais escuro. Aqui nessa lateral eu pego uma sujeirinha de branco e faço aqui, ó, um reflexo bem pouco, ó. Só um risquinho de reflexo de luz, certo? Gente, deixa eu falar aqui uma coisa com vocês. Geralmente eu costumo disponibilizar a aula inteira do início ao fim, né? Todo o projeto numa aula só. Esse projeto ele é um pouco mais demorado, então por esta razão eu vou dividir ele em 2 partes, tá? Hoje a gente pintou o vaso e eu mostrei como pintar o fundo, certo? Mostrei aqui o pano com as fitas, expliquei como fazer o fundo. Na próxima aula da semana que vem eu vou disponibilizar o restante dela.
pintando as orquídeas e as folhas. Por hoje a aula é o vaso. O risco vai ficar disponível lá no canal do Telegram quando a aula for concluída, certo? Então já vai assistindo a aula aqui do vaso, para quando a aula for disponibilizada o restante, vocês pintarem aí o projeto completo. Olha que lindo o risco. 2 orquídeas, folhas, o vaso, e olha esse fundo como ficou bem bonito. Eu aguardo vocês na semana que vem para a gente concluir essa aula linda.